No vídeo de hoje, irei explicar sobre os números irracionais, a definição, características e exercícios. Mas primeiro recomendo que vá ver o vídeo sobre os números racionais. O link está na descrição desse vídeo para poder perceber melhor. Bom, dizer número irracional significa que o número é não racional, ok? E os números irracionais são representados pela letra I. Bom, agora vamos para a definição. Então, os números irracionais, eles são o oposto, dos números racionais. Ou seja, enquanto os números racionais podem ser escritos na forma de fração, um número irracional não pode ser escrito na forma de fração. E também os números irracionais, eles são decimais, ou seja, aqueles números separados por uma vírgula. E os números depois da vírgula não se repetem e são infinitos. Bom, irei explicar de forma mais detalhada nas suas características. Vamos ver agora as características dos números irracionais. Primeiro, eles são decimais, infinitos e não periódicos. Bom, os números irracionais, eles são decimais porque são separados por uma vírgula. Aqui os números separados por uma vírgula. Por exemplo, se eu tenho 1,40, 22, 34, por aí. É um número decimal porque está separado por uma vírgula. E também devem ser infinitos, ou seja, os números depois da vírgula devem ser infinitos, não devem terminar como, por exemplo, 0,2 e terminar aí. Deve ser 0,245 até o infinito, não termina os números depois da vírgula. E eles devem ser não periódicos. Isso quer dizer que os números depois da vírgula não se repetem, são sempre todos diferentes. Por exemplo, se eu tenho 1,3333, esse número não pode ser irracional porque o 3 que está depois da vírgula se repete. Um número irracional deve ser, por exemplo, 1,3497, sei lá, devem ser números diferentes, não devem andar a se repetir os números. Isso quer dizer que os números devem ser não periódicos, ou seja, não se repetir. Bom, a segunda característica não pode ser escrito na forma de fração. Ou seja, se eu tenho 1/2, por exemplo, esse número está sob forma de fração, então não pode ser irracional. Um número irracional não deve ser possível escrever em forma de fração. Por exemplo, se eu tenho raiz quadrada de 2, que vai dar 1,41421. Bom, esse valor, não há como escrever esse valor em forma de fração. Eu não conheço dois números inteiros em que, se eu for a dividir, vai me dar exatamente esse número. Então, sempre que encontrares um valor, ou seja, um número em que os números depois da vírgula não se repetem, são infinitos e é um número decimal, e também que não há uma fração em que o seu resultado vai dar esse número, então é um número irracional. Um número irracional não pode ser escrito sob forma de fração. Bom, vamos ver alguns exemplos de números irracionais. Bom, podemos ver aqui que raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5 e raiz quadrada de 7 são números irracionais, pois os seus resultados obedecem a todas as características de um número irracional. Bom, temos aqui também a raiz quadrada de 99. O resultado é, nesse caso, um número que obedece todas as características dos números irracionais. Temos também o valor do π. Esse valor também obedece todas as características de um número irracional. Bom, com esses exemplos que nós demos agora, podemos formar um conjunto dos números irracionais, porque esses números são, de fato, números irracionais. Mas também devemos ter em mente que nem todas as raízes são irracionais. Por exemplo, raiz quadrada de 4, que o seu resultado é 2. Esse número 2 não pode ser irracional.
Ou seja, raiz quadrada de 4, nesse caso, é um número racional. Temos também raiz quadrada de 8, raiz quadrada de 16, raiz quadrada de 9. Bom, essas raízes, não podem ser irracionais porque o seu resultado não obedece às características de um número irracional. Então, sempre para identificar um número irracional, deves ver se o número é, em primeiro lugar, decimal, depois da vírgula. Se o número não se repete e não pode ser escrito na forma de uma fração. Bom, agora vamos aos exercícios. Irei dar aqui 3 exercícios e recomendo que primeiro faça esses 3 exercícios sem ver a resolução. Depois de fazer, então, é que pode ver a solução desses 3 exercícios. Esse é o primeiro exercício de verdadeiro ou falso. Responda e depois veja a resolução. O segundo exercício diz: assinale com X apenas os números irracionais. O terceiro exercício diz: diga se o número 1,3333 é irracional ou não e justifique. Vamos à resolução do primeiro exercício. A linha A. Toda raiz é irracional. Bom, essa afirmação é falsa, pois nem toda raiz é irracional. Temos exemplo de raiz quadrada de 4, que vai dar 2, que não é racional. Então, essa afirmação é falsa. A linha B. Um número irracional não pode ser escrito na forma de fração. Essa afirmação é verdadeira, porque um número irracional, de fato, não pode ser escrito na forma de fração. O número π é irracional. Bom, o número π, que é igual a 3,141592, é sim irracional porque obedece todas as características de um número irracional. A linha D. Um número irracional deve ser decimal, finito e não periódico. Bom, um número decimal deve sim ser decimal e também deve ser não periódico. Mas o que torna essa afirmação falsa é que um número irracional não pode ser finito, ele deve ser infinito. Então, essa afirmação é falsa. A linha E. O número 1,41421 é irracional. Essa afirmação é verdadeira porque esse número segue todas as características de um número irracional. Agora vamos à resolução do segundo exercício. Bom, no segundo exercício nós temos esses números onde temos que assinalar com um X apenas os números que são irracionais. E bom, aqui a linha A, 9,5 não é irracional, então não vamos assinalar. A linha B, 4,50,398 é sim irracional, então vamos marcar. A linha C, nós temos 1/2, não é irracional. A linha D, nós temos raiz quadrada de 2, é sim um número irracional, porque o seu resultado é 1,41421. A linha E, nós temos raiz quadrada de 25, raiz quadrada de 25 vai dar 5, então não é racional. E por fim, a linha F, nós temos raiz quadrada de 7, que é sim um número irracional, então vamos assinalar com X. Vamos à resolução do terceiro e último exercício. Bom, nesse exercício, primeiro nós temos que analisar esse número e ver se é irracional ou não. 1,33333 é sim decimal, porque está separado por uma vírgula, mas ele é periódico, ou seja, o número que está depois da vírgula se repete, enquanto que isso não pode acontecer num número irracional. Então, isso quer dizer que o número 1,3333 não é irracional. Bom, espero que você tenha percebido e tenha acertado, os exercícios. E qualquer dúvida, deixa nos comentários. Não esqueça de deixar seu like se você gostou do vídeo e se inscreva no canal. Se inscreva no canal para receber mais conteúdos de matemática que explicam de forma detalhada e passo a passo
cada matéria de matemática básica até avançada. Bom, até o próximo vídeo.